Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. Eu sou Márcio Chaves e esse é o seu programa Nobres Pares, onde falamos da história do Legislativo. E neste programa vamos conversar com ele, que foi vereador por 3 mandatos. Também foi presidente desta Casa de Leis. Vamos dar as boas-vindas ao senhor Florisvaldo Cagé. Seja bem-vindo, Cagé, a este programa. É um prazer tê-lo aqui nos Nobres Pares. Obrigado, Márcio. Obrigado por estar aqui. Florisvaldo, vou chamar pelo primeiro nome. Cagé. 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 Nascido em que cidade, Cagé? Jacobina, na Bahia, faz alguns anos. Não é muito, não. Não chega a 70, está perto. Filho do nome dos Agenor pais. de Oliveira Cagé, Dona Iracema de Oliveira Cagé. Vim de lá em 1951. Morei em Santos 2 anos e em 53 vim para o Cubatão, de onde nunca mais saí para lugar nenhum. Morou 2 anos em Jacobina, então veio para cá. Eu já morei 6 anos. 5 anos e pouco. Veio para cá criança ainda. Vim. Mais 4 irmãos. Chegou a morar em quais 5 bairros? nasceram aqui. Chegou a morar Morei no Morro do São Bento, morei no Jabaquara, morei no Marapé e depois aqui no Jardim Anchieta. Jardim Anchieta. E depois no Casqueiro. É onde mora até hoje. As lembranças de infância, Cagé, aqui nas escolas de Cubatão. Lembro. Aqui, por exemplo, aqui nesse espaço, onde hoje tem o bloco, bloco da administração pública, né? Ali é onde está o executivo, tinha uma escolinha ali, um predinho ali que tinha 4 salas. Ali funcionou o Júlio Conceição. Eu estudei no Júlio Conceição e era um bananal enorme, a gente comia banana. No Júlio Conceição? No intervalo das aulas a gente saía para o mato para comer banana. Né? E adiante a prefeitura desapropriou o sítio, aí fez o colégio Anchieta, que era primitivamente, se chamava Afonso Schmidt, e é Afonso Schmidt ainda hoje, Afonso Schmidt. Só que deixou de ser ginásio estadual e passou a ser colégio. Aliás, nem tem mais essa denominação escola, de ginásio, né? Agora é 1º grau, 2º grau, básico. Fundamental 1, Fundamental 2 e mas por aí. E eu comecei a estudar mesmo onde hoje é a biblioteca, que depois virou prefeitura e a gente foi mudado para cá. E depois o Castelo Branco construiu esse conjunto aqui administrativo. Nos idos de 70, primeira metade dos anos 70. Quando o Campos assumiu, ele já assumiu aqui, em 76. Já assumindo no atual. Foi nomeado, né? O prefeito não era eleito, era nomeado no tempo da ditadura. Cagé, falando da sua infância, a gente estava batendo um papo aqui no Making Off e você comentou a respeito e começou a trabalhar muito jovem. Eu comecei vendendo cocada na construção da refinaria, eu tinha 8 anos. E eu vendia cocada lá durante a folga da escola, né? A escola era de manhã. E de tarde eu ia levar marmita e voltava com as marmitas e mais à tardinha eu ia vender cocada por lá. E meu apelido era Zé Bolinho, porque eu também vendia bolinho. Vendia bolinho. E aos sábados eu engraxava sapato, onde hoje é era o Banco Nacional, agora o que é ali? É uma loja de roupas, né? Agora se tornou uma loja de roupas. Bem em frente da igreja, bem em frente. Ao lado da Praça Portugal. Era a padaria principal. E do lado tinha o Cine São Francisco, onde hoje é a Marisa, né? Sim. O Cine São Francisco. E eu engraxava sapato ali sábado e domingo. Uma infância difícil? Aí depois, vejam vocês que interessante, estou aqui na sala Dona Helena Melete Cunha, onde fui vereador durante 12 anos, e sempre fechava os serviços, sala Dona Helena Melete Cunha, tal. Em 1958, com 12 anos, eu fui trabalhar no cartório com a dona Helena Melete Cunha. Ela era escrivã interina, substituindo o marido que estava prefeitando, ele era o prefeito de Armando Cubatão. Cunha. É o Armando Cunha. E a dona Helena, que era minha chefe, aí me deu um paletó, me deu um salário adiantado para comprar uma calça comprida, e eu ia despachar com o juiz. Já aos 12 anos. 12 anos. Nunca passou pela cabeça naqueles momentos que um dia eu seria, e fui, advogado durante 40 anos, né? E que a praxe da minha vida era despachar com juízes. Aos 12 eu já despachava.
Você conta que está comentando que aos 12 anos começou a trabalhar e dessa sequência, como é que foi? Foi trabalhar na indústria, ensino médio, fez ensino técnico? Nessa de despachar com os juízes, a gente ficou sabendo que quem tivesse 14 anos, e era o meu caso, né? Eu não tinha 14, eu tinha 13, mas se o juiz desse uma autorização, podia entrar na Petrobras. Meu pai trabalhava lá na Petrobras, né? E eu fui para lá, então, se o juiz desse autorização, eu fiz a dona Helena fez o requerimento, e o juiz despachou, deferiu um alvará dizendo que eu tinha desenvolvimento físico e mental para trabalhar e tal, normalmente. E eu entrei na Petrobras com 13 anos. Com 13 anos? Eu fui o único petroleiro que entrei na Petrobras com menos idade do que a lei possibilitava. E entrou para ser contínuo, para office boy? Era guardinha, chama office boy. Me deram um par de botinas belíssimas, né? Belíssimas. Um uniforme de calça comprida. Eu virei office boy. Trabalhei lá até os 16,5, quase 17. Me meti numa luta trabalhista pelo turno de 6 horas, já militando no Partido Comunista Brasileiro. E aí fui demitido junto com as lideranças. Isso ocorreu no ano de 1962. Aí eu fui para a COSIPA. Na COSIPA, falsifiquei meus documentos, confesso aqui o pecado. Já na Petrobras eu tinha entrado fora de data. E eu com 16,5, quase 17, entrei na COSIPA com 18. Saiu da refinaria, então foi para a COSIPA. 12 dias depois eu já estava batendo cartão lá na COSIPA. E aí trabalhei lá até setembro de 69. Fez algum curso técnico ou não? Fiz a primeira turma de técnicos. Porque aquele espírito nacionalista que dominava o governo do João Goulart, e o Juscelino antes, né? 50 anos em 5. Aquelas coisas do Brasil para frente, Brasil grande, sem ufanismo demais, mas nacionalismo demais. E aí, nessa situação, o Brasil vinha de instalar grandes indústrias, vinha instalando as indústrias automobilísticas e a linha branca de eletrodomésticos, e precisava de muito aço. E aí a COSIPA tomou um impulso muito grande. A COSIPA era um empreendimento paulista do governo do Estado de São Paulo, e o governo federal assumiu, porque precisava de muito dinheiro, né? Muito dinheiro para instalar uma indústria siderúrgica integrada. E aí, no espírito nacionalista, eles não queriam que viessem estrangeiros da partida iniciar a produção de chapa de aço. Daí que fizeram uma seleção de trabalhadores para fazer a primeira turma de técnicos siderúrgicos no Brasil, para dar partida. E a gente iria, inclusive, fazer estágio nos Estados Unidos, em São Petersburgo, né? na United States Steel, para dar partida depois aqui. Isso já, quando eu entrei na COSIPA, eu trabalhei mesmo um mês só na função para a qual fui admitido, e já na sequência fui fazer curso. Foi fazer curso já para... E fiz o curso. E aí o governo brasileiro pressionou os ministérios lá, sei lá, e arranjaram que não precisava ir para os Estados Unidos, não. Bastava ir para a CSN, em Volta Redonda. Que já produzia? Já produzia desde 48. Né? Então, nacionalista até no curso. Aí nós estagiamos lá e demos partida. O importante é que nós demos partida só nós. Então a COSIPA iniciou com a partida de vocês. Foi a partida, foi dia 8 de dezembro de 63 a área de laminação a quente, e veio o Jangão, veio o De Gaulle da França, De Gaulle, Monsieur De Gaulle, veio o grande herói de guerra. A gente tinha comprado Charles os equipamentos da França, Muito embora o projeto todo fosse americano. Mas tinha italiano, tinha francês e o grosso mesmo era americano. Só que a nossa linha de produção de chapas a quente, tiras a quente, era mais francês e italiano. Então o De Gaulle veio e tal. E foi bonito aquilo. E aí é da história, não dá para esquecer, né? Você trabalhou na COSIPA há quanto tempo? 8 anos. 8 anos? Aí um dia, essa altura, eu estava no 3º ano de Direito, da Faculdade Católica de Direito de Santos, e o movimento estudantil estava toda, né? Nós tínhamos participado do Congresso de Biúna,
né? Sim. Onde foram presos Interior de São 900 Paulo. estudantes. Eu escapei, dei uma sorte danada, furou 2 pneus do carro, eu larguei o carro e fui a pé. Bom, escapei. Mas muitos colegas de Santos Ficaram detidos. dançaram, é. E aí nós fizemos uma greve de fome na COSEPA no fim de 69. E aí no fim de 69 ainda, rapaz, teve o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, Walter Elbrick. E cismaram que a gente ia participar daquilo, rapaz. Foi preso lá dentro, demitida de Nuto, comunicada a todas as grandes indústrias na lista dos comunistas que não Persona podiam mais não ser grata. empregado. É. Passei um tempo terrível, rapaz, de fome, miséria e o capeta. Mas ainda assim não perdia o diretor da faculdade, rapaz, um cristão, gente boa, sabe, desses caras aqui, solidários, né? Eu fiquei 14 meses sem pagar a faculdade. 14 meses. E o Partido Comunista, rapaz, me ajudava com a cesta básica, o pão de cada dia. Tinha nascido meu segundo filho. Tempo feio, rapaz, tempo duro, tempo cruel, de perseguição mesmo. Você já morava no Casqueiro? Já. Eu casei, já fui morar no fundo da casa do sogro, né, que era no Casqueiro. Eu estava começando a faculdade, né? E aí toquei, me formei. E vim advogar, só advogar, não tinha jeito, né? Comecei a advogar e eu tinha meu princípio, jamais advogar para patrão. Eu advoguei muito na Justiça do Trabalho. Você lembra Era do seu só primeiro... em Santos, né? A justiça era só em Santos, não tinha justiça aqui em Cubatão. Você lembra do seu primeiro caso, da sua primeira demanda? É um caso de polícia, é um processo criminal. Eu não estava formado ainda, eu estava estagiando, né? Interessante, rapaz. Eu estou lá no escritório do colega Flávio Silva, já morreu. E aí ele me apresenta um cliente. Cagé, é teu cliente aqui. Aí o cara disse, doutor Cagé e tal. Aí eu pego uma ficha para fazer a ficha do cara, nervoso, né? Assim, como é seu nome, cara? Ele disse, Florivaldo. Você está com brincadeira, rapaz? E Florivaldo? Florivaldo sou eu, rapaz. Não, eu sou o Florivaldo, sou o Vavá. Eu, o que tu fez então, Vavá? Ele deu umas porradas na mulher. Tá me enchendo o saco, não consigo emprego, tá difícil arranjar o pão. E aí os colegas, eu vou pra rua, eles me pagam a cachaça, eu chego bêbado, ela me enche o saco que eu não vou trabalhar, vou só beber, meti o braço nela, fui preso. Preciso me apresentar agora com um advogado. E tu tem dinheiro para pagar advogado? Olha, doutor, eu matei um viado antes de ontem, estou com um pedaço aqui, só aceitar. Pô, tu é Vavá, né? É Florivaldo. E quer me pagar com viado, rapaz? Não tem condição. Que coisa louca. Foi meu primeiro cliente. E na política, Cagé, como é que foi A política não, desde a Petrobras eu já me envolvi, né? Embora menor, não tivesse participação. Nunca tinha votado para prefeito, fui votar aqui já velho, né? Você começou como ativista já porque em 60... lá na refinaria já tinha essa tendência. Já. Mas aí no movimento estudantil eu participei bem, né? E no movimento trabalhista, fui diretor dos metalúrgicos, sindicatos metalúrgicos da Baixada Santista, né? Da COSEPA, tal. Também fui prejudicado por isso, né? Pela minha atividade político-partidária. Você defendia muito, então, a causa operária. Aí eu só advogava em 75, porque eu tinha sido... Como eu tinha sido preso por 2 dias em 69, no negócio do Elbrick lá, do embaixador, que nós, a turma da Dilma tinha negociado a troca por 174 presos políticos, né? A libertação dele. E na sequência mataram o Carlos Marighella, lembra? Sim. Na rua Tutóia não, na rua Peixoto Gomes de São Paulo, uma chacina. Né? Bem, eu advogava, ganhava meu pão, levava uma vida tranquila, mais ou menos, fazendo política, eu era vice-presidente do MDB aqui de Cubatão. Aí veio o ano de 75. Seu primeiro partido foi o Partidão ou foi o MDB? Não, foi o Partidão. Foi pro Partidão? Partidão. Primeiro, eu militei no MR8 um pouco tempo, porque eu achava que no duro, não tinha a menor chance. O sistema de informação era tão violento, rapaz, que os caras sabiam até o cocô. Né? Os caras tinham controle sobre a informação. A vida inteira, rapaz. Porra, era um negócio que não dava.
você vê, o que tinha de infiltração, de falso comunista e falso esquerdista dentro dos nossos grupos, não era brincadeira, eles sabiam tudo da gente. Bom, em 75, discutia-se então a questão dos contratos de risco, porque nós tínhamos achado um petróleozinho na Bacia de Santos e a perspectiva aqui era de produzir muito petróleo. O Brasil se tornar autossuficiente na produção de petróleo. Mas era necessário dinheiro para investir, como agora no pré-sal. Né? Precisa esse investimento. E aí discutia-se o contrato de risco. E a nossa guerra sempre foi a petróleo é nossa, a Petrobras é nossa, aquela coisa toda. A gente discutia aquilo, mas discutia. Nós vamos agora para o segundo bloco e aí eu vou perguntar para você sobre a situação quando você foi detido e também sobre alguns aspectos curiosos durante o seu mandato. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta.